Muita gente acredita que não existe verdade absoluta, porque os conceitos mudam e alteram em cada cultura que existe no mundo. E é claro, aquilo que se altera, aquilo que muda, não pode ser realmente absoluto. Mas a Escritura nos afirma que existe uma verdade que é absoluta, mas não é um conceito, não é uma filosofia, não é também nenhuma teoria religiosa, é uma pessoa de carne e osso. E esta verdade, ela é a expressão de Deus no mundo. A mensagem de hoje é isso, a exposição da verdade. Você tem um minuto para Deus? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Neste relato, o apóstolo Paulo afirma que ele não desanima por estar pregando o evangelho, por ele falar aos irmãos e às igrejas tudo aquilo que Deus havia confirmado no seu ministério, aquilo que ele havia sido preparado para pregar as boas novas de salvação. E ele também diz que não usou de engano, de nada secreto ou obscuro, para demonstrar a verdade, para expor a verdade a todas as pessoas que recebiam o evangelho. E nisso ele afirmava que era o que Deus havia dito, o que Deus havia planejado, o que Deus havia separado ele para fazer. Enquanto que muitas pessoas haviam alterado a palavra, enganando as pessoas, usando a Escritura, usando a palavra de Deus, mas de forma deturpada. Naquele tempo, eles já estavam fazendo isso. Eles já estavam enganando as pessoas. Mas ele afirma que todo o seu trabalho era para que os irmãos viessem conhecer a verdade, que é a glória de Deus numa pessoa, na pessoa de Jesus, que, conforme ele diz, é a imagem de Deus, é a expressão de Deus nesse mundo. Por isso que ele fala sobre a verdade, por isso que ele relata que ele está expondo essa verdade, da qual muitas pessoas não tinham esse conhecimento, não entendiam ou até mesmo não aceitavam desse jeito, dessa forma. De fato, o nosso pensamento, o nosso conhecimento acerca da verdade sempre foi de relativismo, porque para nós é um conceito, é uma filosofia, é uma teoria. Mas o que a Escritura nos afirma sempre, e o que Jesus mesmo se autoafirmou ser, ele é verdade. Ele diz várias vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz para Pilatos que ele veio para trazer a verdade. E foi até nesse ponto que Pilatos disse: o que é a verdade então? E saiu sem resposta porque estava diante da própria verdade de Deus. Porque a verdade não é um conceito, não é uma filosofia. A verdade como nós precisamos entender. É claro que existem muitos conceitos aí, mas nesse caso, ele é uma pessoa, é Jesus Cristo, a qual ele se afirma ser a verdade de Deus para o mundo. Porque é tudo que nós precisamos entender, que Deus se manifesta. E essa é a maior questão que nós temos, como realmente Deus se manifesta, se Deus existe, se não existe, como ele se posiciona, como nós podemos entendê-lo. Então, a expressão no mundo dessa verdade é através de Cristo, de Jesus. É ele que se manifesta mostrando como Deus é e como Deus se manifesta, qual é a verdade de Deus. É por isso que Paulo está afirmando aqui que ele está expondo a verdade, porque é uma pessoa, dizendo que aqui estava aquele que nós tínhamos dúvida,
aquele que nós não entendíamos, agora está aqui a imagem de Deus expressa numa pessoa através das suas obras. Jesus mesmo disse: se vocês não acreditarem nas minhas palavras, mas creem pelo menos nas obras, porque ninguém podia fazer aquilo que ele fez se não fosse alguém enviado de Deus. Portanto, Jesus é a verdade manifesta de Deus ao mundo. É tudo que nós precisamos entender e essa é uma verdade absoluta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.